Boa noite, a graça, a paz e a misericórdia esteja sobre a tua vida. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas agora tudo resolvido. Nós vamos dar início à nossa célula. Sejam todos muito bem-vindos. Reserve sempre este horário às quinta-feira para poder participar conosco. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe, faça seu pedido de oração. É muito importante que você participe e que você deixe o seu comentário. E dando sequência ao nosso estudo, hoje nós estaremos vendo sobre o Salmo 139. Esse Salmo 139, é um dos mais belos dos saltérios. Ele revela, como que o salmista reflete acerca de quem é Deus. Esse salmo é uma oração pessoal, uma forma de poesia na qual o salmista medita nos atributos de Deus. E ele faz uma preciosa exposição que contrasta, a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. O Salmo 139, ele é atribuído a Davi, e ele pode ser dividido em 4 partes. Nós temos a primeira parte, que vai do versículo 1 ao 6º, que vai falar sobre a onisciência de Deus. Depois, a segunda parte, do versículo 7 ao 12, que vai falar sobre a onipresença de Deus. E a terceira parte, do versículo 13 ao 18, que vai falar sobre a onipotência de Deus. E a quarta parte, fala sobre a santidade de Deus, e destaca o resultado prático que esse atributo moral de Deus ocasiona na nossa vida. Então, ele está falando sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência. Quer dizer, a onisciência, a onipresença e a onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa o quê? Que somente Deus é que possui. Já a santidade é um atributo comunicável, ou seja, Deus compartilha essa santidade conosco. Mas isso ele exige também que nós sejamos santos, Por isso que ele diz que nós devemos ser santos, porque ele é santo. Então o Salmo ele nos revela a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas de acordo com a infinita sabedoria, santidade e justiça. Deus é soberano e transcende. Então, Deus, além de ser soberano, ele também é um Deus pessoal e imanente. Então, é um salmo assim, que reflete os atributos de Deus e que a gente possa entender o quanto que é importante para as nossas vidas. O Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto? E de longe percebe os meus pensamentos. E sabe muito bem o quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por detrás e pela frente, e pões as tuas mãos sobre mim, e tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, elevado que eu não posso atingir. Senhor, é a tua palavra, Senhor, é a verdade, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha descortinar os nossos olhos e que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, as maravilhas da tua palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos que está participando aqui agora, os que participarão depois, que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, nesses 6 primeiros versículos que nós lemos, ele vai falar sobre a onisciência de Deus.
E ele começa com uma oração dizendo, né, Senhor, o Senhor é aquele que sonda e conhece. E o sondar quer dizer penetrar, ir no fundo, né? O Senhor, ele vai no fundo nas nossas vidas. Então, quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre a nossa vida do que nós próprios. Ele reconhece que o conhecimento de Deus é profundo e que ele é capaz de ir no profundo. Então, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? E no versículo 2, o salmista diz, fala sobre Deus, conhece cada momento do seu cotidiano. O salmista diz que vai ainda além, ele declara que Deus percebe de longe os nossos pensamentos. Então, o salmista, ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais, né? O Deus que não conhece apenas aquilo que está dentro de uma fronteira, dentro de um reino, mas o salmista fala de um Deus que de longe percebe cada um dos pensamentos do homem. Então Deus, ele conhece os nossos pensamentos, né? E os estudiosos dizem que nós temos cerca de 10 mil pensamentos na nossa mente. Pensamos o que sobre 10 mil coisas diariamente. Quer dizer, muitos desses pensamentos, eles ocorrem num grau que a gente nem percebe, nem sabemos, mas Deus conhece todos os nossos pensamentos, né? Por isso que o salmista diz que ele conhece cada uma das palavras, antes que elas nos cheguem à língua, né? O Senhor, ele conhece. Então, o Senhor, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Então, o Senhor, ele nos conhece profundamente. Agora, do versículo 7 ao 12, ele vai falar sobre a onipresença de Deus, né? É um Deus onipresente. Por onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subisse aos céus, lá está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luzes. Então, a primeira reação do pecador é o quê? É, diante da santidade, da onisciência de Deus, é tentar escapar, é esconder, né? É fugir, né? Dessa onisciência de Deus. Mas lá no Éden mesmo, né? Quando Adão, ele recebia a visita de Deus diariamente, a palavra de Deus diz que na viração do dia, o Senhor visitava. E quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi tentar se esconder de Deus. Mas nós sabemos que é inútil querermos escondermos, fugirmos da onipresença de Deus, né? Que os olhos do Senhor, eles se encontram para todo lado. Então, o Senhor, ele visita os mais profundos, no mais alto, aos abismos, tudo está debaixo do controle e dos olhos do Senhor. Então, a gente não tem como fugir do Senhor. E o salmista diz também que se a gente subisse nas asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus guiaria e o sustentaria. A ideia dessa expressão é de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta, numa velocidade da luz, ele não estaria além do poder de Deus. Então, como o homem tende a recorrer às trevas para esconder, o salmista diz que isto é impossível, né? Porque foi Deus que criou, né? Lá em Isaías, Deus fala que eu formo a luz, eu crio as trevas. Então, como alguém poderia esconder de Deus nas trevas? Porque ele é a luz, né? Lá em Gênesis ele fala que haja luz, Deus criou a luz. Deus criou a luz. Então, Deus é luz. Nem nas escuridão nós podemos escondermos de Deus. Deus
Os olhos do Senhor estão por toda parte. E nós não poderíamos esconder em lugar algum. Agora, do versículo 13 ao 18, nós podemos falar sobre a onipotência de Deus, né? É um Deus onipotente. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse. Quão preciosos para mim, ó Deus, os pensamentos. Ó Deus, como grande a soma daqueles. Se eu contasse, seria como os grãos de areia, e terminaria contá-los e ainda não conseguiria. Então, nessa parte, o salmista vai falar sobre a onisciência, a onipresença, né? E a onipotência de Deus na criação do homem. Ele mostra, né, que Deus, como artesão perfeito, que constrói a sua obra, né, no lugar mais improvável. Deus formou o homem secretamente na escuridão do ventre materno. E ali ele enxerga com toda clareza e perfeição. O salmista diz que Deus teceu no ventre da sua mãe, como tecelão perfeccionista, né, que cuida detalhadamente de cada filho entrelaçado. Assim Deus forma o homem. Depois de 3.000 anos desse salmo escrito, né, a ciência hoje declara, né, conclui que o cientista Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, ele diz que no nosso corpo tem 60 trilhões de células vivas. E em cada uma delas há 1,5 metro de fitas de DNA. E se esticássemos essas fitas de DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fitas de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os dados, né, genéticos de cada um de nós, como cor, pele. Então, todos os nossos dados estão gravados nessa fita, né? Então, nós sabemos que Deus é que fez o homem, Deus que fez o homem. Então, nesse verso, né, quando ele fala que afirma que os membros foram escritos no livro de Deus, antes que qualquer um deles existisse. Então, a ideia seria que, como um arquiteto que planeja, que registra, que executa cada detalhe do seu projeto, nesse sentido, cada detalhe ou membro do nosso corpo, ele foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus no nosso desenvolvimento. Então, a ideia é de que Deus nos formou minuciosamente, planejou todos os nossos dias, do fim até o começo. Então, diante, né, desse tão maravilhoso ato, né, o que fica claro é que nós temos que nos rendermos à grandeza de Deus, né, e saber que Deus conhece todos os nossos pensamentos, né, e o apóstolo Paulo, né, diante dessas declarações do salmista Davi, ele declara, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois ele eternamente. Amém. Está lá em Romanos. Né? E a quarta parte vai falar, né, da santidade de Deus, né, o quanto que Deus é santo. Então está no versículo 19, 25. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesto aqueles que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê em minha conduta se algo ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Então, nessa última parte, né, o salmista
reflete sobre a grandeza de Deus, né? Em primeiro lugar, ele demonstra a sua indignação contra aqueles que fazem pouco caso de Deus, do quanto Deus é maravilhoso. E por isso que ele declara esse ódio aos inimigos de Deus, não dele. É aquele que ele está indignado com aqueles que não conseguem enxergar a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, a bondade, a santidade de Deus. Então, essa indignação dele não é contra os inimigos dele, mas sim contra os inimigos de Deus, contra aqueles que blasfemam contra Deus. Então, essa indignação dele é exatamente contra essas pessoas, não contra os inimigos dele. Então, quer dizer, ele também, né, o salmista, ele reconhece que ele próprio também é capaz de discernir completamente seu coração, né? Então, lá o profeta Jeremias, ele fala, né, que o coração do homem é enganoso. Então, nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Sabemos, né, que diante destas coisas, né, a gente tem que estar precavido. Por isso que ele fala, né, o salmista ele diz, Deus, sonda-me, vê se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com a sua grandeza e ofender a sua presença. Então, por fim, ele diz, né, dirige-me pelo caminho eterno. Nós sabemos que esse salmo, ele traz algumas aplicações para as nossas vidas. O salmo, ele traz algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira aplicação, ele diz que, né, ele nos ensina que é impossível, né, enganar e parar despercebido de um Deus onisciente. Que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, ele conhece tudo. Então, Deus conhece todas as coisas. E a gente pode lembrar, né, de quando o Samuel foi ungir Davi, né, e quando ele, chegando ali na casa, né, de Jessé, ele já viu o Eliabe, né, e ele já foi logo achando que fosse o Eliabe. Mas Deus disse para ele, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, que a gente não venha desconhecer essa onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E a segunda ensinamento que nós podemos entender é que Deus também é um Deus onipresente. E que nós não podemos escapar da presença de Deus. Jonas, ele tentou fugir de Deus. Deus havia direcionado ele para Nínive e ele foi exatamente pelo sentido contrário. Mas tentando esconder, tentando fugir da presença de Deus. Mas ele foi achado ali naquele barco, né? Então, não tem como fugirmos da presença de Deus. Nem escondermos, né? Saber que Deus sabe, é onipresente, Deus se faz presente aonde se for necessário. Em terceiro lugar, né, esse salmo nos ensina que também é impossível, né, a gente esconder de um Deus que é onipotente. Então, o próprio Jonas, ele tentou fugir, mas como se escapasse? Mesmo escondido ali no porão do navio, Deus onipresente o encontrou. Como poderia, esconder-se pelo mar? Então, é inútil, a gente poder tentar querer esconder-se de Deus. E, em quarto lugar, ele nos ensina que é impossível também, diante do conhecimento de Deus, da santidade de Deus, querer agir diferente. Então, se dissemos que nós conhecemos a Deus e não nos indignamos com a rebelião do pecador, aceitamos como algo normal a transgressão da lei, que vimos essas coisas todas sem nos incomodarmos, então a gente fica numa situação delicada.
É por isso que ele diz, olha, também a nossa mais sincera oração em todos os dias da nossa vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se em minha conduta há algo que ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, esse salmo é um salmo que revela os atributos de Deus: onipresença, onisciência, onipotência, a santidade de Deus, e nos confronta, né, diante de todas esses atributos, de como que nós temos vivido, como nós temos levado a nossa vida, sabendo que Deus, ele sonda os nossos corações, sabendo que Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, diante da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Então, que a gente possa, né, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos conhece pessoalmente. Cada um de nós conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, e ele sabe de todas as coisas, vê todas as coisas. Então, que a nossa postura diante disso tudo seja caminharmos em santidade. Nem que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória de Deus. E que nós venhamos buscar e caminhar em santidade todos os momentos da nossa vida. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que tem cuidado de cada um de nós, que tem nos sustentado, que tem nos guardado. E nós reconhecemos, ó Pai, que a boa mão do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e que nós não podemos, ó Pai, nos afastarmos de Ti e sairmos da presença do Senhor. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nos dê graça, Senhor, para podermos caminhar em santidade, para caminharmos, ó Deus, em temor a Ti, em nome de Jesus. Eu lhe peço a Deus que abençoe a vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui nesse momento, aqueles que assistirão posteriormente, e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações no restante desta semana, trazendo a Deus sempre viva a presença do Senhor nas nossas vidas. Vai de encontro, ó Pai, a todos aqueles que estão enfermos, em especial nós pedimos pela vida do Júlio, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo sobre ele, trazendo refrigério sobre toda dor, trazendo curas sobre toda enfermidade, e todas as demais pessoas também enfermas, que o Senhor possa visitá-los. Pedimos também que o Senhor possa, Deus, abrir portas para aqueles que necessitam de portas abertas, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, e derrama a tua unção, a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Deus abençoe.